Todos nós conhecemos a história de Moisés, né? Moisés foi um grande homem de Deus. Foi um homem a quem Deus confiou uma obra assim gigantesca. Talvez no Antigo Testamento a gente não encontre uma pessoa que tenha tido uma obra tão espinhosa, tão árdua quanto foi a de Moisés. E sem contar que ele também é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, né? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levíticos. E a Bíblia vai nos falar que Moisés, durante aqueles 40 anos que ele esteve no deserto, conduzindo e liderando aquele povo, Moisés foi muito injustiçado, porque aquele povo murmurava muito, aquele povo nunca estava grato a Deus por nada do que Deus estava fazendo por eles. Era um povo rebelde, desobediente, um povo que se irava, e foi uma dessas razões pelas quais muitos deles não puderam entrar na terra prometida. Inclusive Moisés foi um dos que não pôde entrar na terra prometida. Mas eu vim aqui trazer aqui uma palavra que está no livro de Números, no capítulo 16, que aqui vai falar da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Sempre no caminho de um homem ou de uma mulher de Deus, vai ter alguém que vai se levantar contra ele, contra a obra que Deus confiou a ele, contra o ministério que Deus confiou. Porque o inimigo, o ofício do inimigo, o trabalho dele, já que ele veio para roubar, matar e destruir, o ofício dele é ficar ao derredor, procurando o que ele possa fazer para abater um homem ou uma mulher de Deus. E muitas vezes ele não consegue, o inimigo não consegue encontrar a brecha no seu caráter, porque você está posicionado ou posicionada corretamente na presença de Deus, dentro da palavra do Senhor. Então o inimigo muitas vezes ele não consegue encontrar a brecha para derrubar você nessa brecha. Então ele fica ao derredor, observando as pessoas que estão à sua volta, qual delas ali estão dando uma brecha para que ele possa entrar e fazer a destruição dele. Infelizmente, existem pessoas que elas não dão brecha para o inimigo, né? Elas abrem uma verdadeira cratera, por onde ele consegue passar com muita folga, com muita facilidade. E Corá era uma dessas pessoas que estava ali em volta de Moisés e de Arão, e que não aceitava a autoridade de Moisés como líder, né, daquele povo, e não aceitava ali Arão como o sumo sacerdote. Corá queria o manto, né, de sumo sacerdote, ele queria ser o sumo sacerdote, e acredito eu, a palavra não deixa muito claro, mas pelas posturas, as coisas que Corá fazia, era muito típico de pessoas que tinham alguma inveja de Moisés, né? Que queria estar no lugar de Moisés. Então ele reuniu, a Bíblia fala que ele reuniu uma grande congregação, um motim, né? Um levante, um movimento de insurreição contra a autoridade de Moisés e de Arão. E esse motim, essa congregação foi liderada por Corá, Datã e Abirão. E Moisés, ele já estava muito cansado de todo o tempo aquele povo ali se levantando em reclamação, em murmuração,
em discórdia, em falta de fé, incredulidade, em irresponsabilidade, que mais? Aquele povo ali, ingratidão, né? Aquele povo, eles cansavam, eles estressavam demasiadamente Moisés. A obra que Deus tinha confiado a Moisés de conduzir, de liderar aquele povo pelo deserto rumo à terra prometida, por si só já era bastante difícil, e o povo tratava de dificultar ainda mais aquele trabalho de Moisés, aquela liderança de Moisés. E aí a palavra que nos fala, eu vou ler um trecho em que quando Datã, Corá e Abirão se rebelaram contra Moisés, e o que Moisés fez, qual foi a atitude de Moisés diante daquela situação. Então aqui no capítulo 16 de Números, o versículo 27 fala o seguinte: levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que me deu o coração, não procedem. Né? Então ele está falando aqui que todas aquelas coisas que Corá, Datã e Abirão estavam falando contra ele, não procediam do coração de Moisés, era a invenção da mente doentia daquelas pessoas. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo e que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Então aqui veja a resposta de Deus a Moisés, né? Moisés, quando se viu diante daquele levante, daquele motim, liderado por Corá, Datã e Abirão, ele foi aos pés do Senhor, né? Ele não foi lá tirar satisfação para Corá, nem para Datã, nem Abirão. Ele não foi também levantar uma outra rebelião, reunir o povo para se rebelar contra eles também. Não, ele foi aos pés do Senhor. Ele fez prova de Deus. E falando ao Senhor, ele disse: Senhor, tu me escolheste, o Senhor me colocou nessa posição. Então vejo que essas pessoas estão se levantando contra mim. Então Deus ali deu autoridade para Moisés. E Moisés falou aquelas palavras, né? E aconteceu que, acabando ele de falar todas aquelas palavras, que estava a terra que estava debaixo dele se fendeu. Então veja, a resposta de Deus para Moisés foi de mostrar para aquele povo a diferença que Deus faz entre os escolhidos, os eleitos pelo Senhor, e aqueles que não são, entre o justo e o ímpio. Deus mostrou para aquele levante de pessoas que ele era com Moisés e com Arão,
que ele tinha colocado eles naquela posição e que, portanto, a rebelião daquelas pessoas contra eles era também uma rebelião contra Deus. E o Senhor permitiu que a terra se abrisse. E a terra consumiu não somente eles, mas toda a família deles e todos os funcionários, todas as pessoas, as terras dele. A terra tragou tudo aquilo. Então, o que essa passagem da Bíblia mostra para mim e para você? É que Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele é fogo consumidor. Porque aqui a palavra também diz, no versículo 35, então saiu fogo do céu e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. São muitas as passagens da Bíblia que mostram o fogo consumidor de Deus sobre o ímpio, sobre os injustos. Tem uma passagem também que mostra que Elias desafiou ali os 450 profetas de Baal e ele clamou e o fogo do céu desceu e consumiu ali, envergonhando aqueles profetas. Então, Deus, ele faz a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Então, não te preocupes com aqueles que estão se levantando contra você, contra aqueles que é contra a posição, o cargo que você muitas vezes exerce no teu ministério, o chamado que Deus tem na sua vida, ou a autoridade que você tem no seu trabalho, ou dentro da sua casa, se tem alguém se levantando contra você. Apenas ore e apresente essa situação ao Senhor. E para que essas pessoas venham se arrepender de estar se levantando injustamente contra a sua vida, contra a sua obra, seu ministério, ou seu trabalho, ou a sua casa, ou a sua família. Que elas possam se arrepender, buscar no Senhor o arrependimento, para que elas venham livrar a própria vida delas de ser tragada pela terra. Porque Deus não é brincadeira. Se preciso for, o Senhor abre a terra assim, traga pessoas. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. É verdade que o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem. Ele não quer lhe dar muitas oportunidades de arrependimento. Ele usa pessoas, né? A própria igreja está na terra justamente para cumprir a misericórdia de Deus sobre o mundo, para chamar os pecadores ao arrependimento, porque Deus não tem prazer em derramar suas taças de ira sobre o ímpio, sobre o injusto, sobre o pecador. Mas quando o arrependimento não vem, quando as pessoas não se arrependem dos seus maus caminhos, quando elas não querem endireitar as suas veredas, então o juízo de Deus vem e desce do céu, e o fogo consumidor dele também desce. Então essa palavra é para a gente ver o quanto Deus é justo, o quanto Deus é pelo justo. Ele nunca é pelo ímpio, ele nunca é pelo errado, ele nunca é pelo profano. Ele é por aqueles que estão em retidão, por aqueles que ele elegeu, por aqueles que ele escolheu, por aquele que ele determinou colocar numa determinada posição, num determinado cenário. Então não tema se tem alguém hoje aí se levantando contra você, se tem alguém aí formando motins, levantando rebelião contra você ou sua casa. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente tarde e fica com a proteção do Senhor Jesus. Amém. E se essa mensagem foi útil para você, deixa aí o seu like, se inscreva aí, me ajude a compartilhar essa mensagem. Quando você deixa aí o seu joinha, o YouTube projeta essa mensagem para outras pessoas que, assim como você também, está precisando ouvir uma palavra de Deus, está precisando ter o seu espírito fortalecido, a sua fé reformada, a sua fé restabelecida, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos crentes na palavra do Senhor em Deus, mas muitas vezes as aflições da vida, ela nos abate. Tem dias que nós estamos fracos e precisamos ouvir uma palavra que edifique, que nos fortaleça.
E é esse o meu propósito aqui. Então, se você puder deixar o seu joinha, se você puder compartilhar essa mensagem, eu te agradeço e que Deus abençoe grandemente você. Amém.